bem-vindo, prazer. Hoje é a primeira vez que falamos pessoalmente. És um veterano, um dinossauro do CrossFit em Portugal, não é? Começaste nos inícios para aí de 2010, 11, não é? Falei um bocadinho de ti também, um bocadinho em off com o Diogo Henriques no primeiro episódio e nos acampamentos que vocês faziam quando começaram a ser os pioneiros do CrossFit em Portugal. Obrigado, hoje vai ser o décimo episódio e graças ao apoio do nosso patrocinador Geometric Target vamos continuar a fazer episódios e espero que seja um legado interessante para a comunidade. Já sei que tu fizeste mais opções e mais escolhas, que não tens chão da Geometric Target aqui, não é? Mas nunca se sabe, exatamente. Até porque vais mudar. Se Deus quiser vais mudar para umas instalações maiores, portanto espero que estejas com o nosso patrocinador. Falar só um bocadinho da ajuda que nos têm dado. É um patrocinador que eu gostava de ter conhecido e recorrido mais cedo, porque tal como todos os anos de boxe, quando começam, fazem alguns erros e gastam dinheiro a mais, precisamente por falta de conhecimento, e foi o que nos aconteceu. Pronto, eu também, com chão, eu lembro que tínhamos chão de 5 milímetros e depois, ok, agora vem este, destruir material, rasgar-se a destruir chão, e eles fazem um belo trabalho também na consultoria do que é que aconselhar, qual o tipo de chão para aquele estabelecimento, etc. Portanto, é o líder neste momento em pavimentação de boxes, de soluções para estúdios de PT, etc. Portanto, o meu muito obrigado por este apoio. Vamos começar então com o programa. Faz a programação de duas boxes, não é? Portanto, Valdoave e a Trofa. Já tens alguma experiência relevante nesta área? Diz-me uma coisa, tu trabalhas com programações de quantas semanas? É assim, os ciclos são feitos mais ou menos entre 6 a 12, dependendo da altura do ano. Okay? Utilizo ciclos de força dinâmica, explosiva, mas por norma elas não se prolongam mais do que 12 semanas. 12 semanas? Sim, mas por norma a maioria é 6 semanas. 6 semanas, ok. Diz-me uma coisa, no trabalho de força, vais mudando o protocolo, o que é que tens utilizado ultimamente? É assim, nós estivemos a sair antes do Open, aliás, assim, finais do ano, inícios do ano, utilizei muito o 5-3-1, onde teríamos que sempre na última série fazer o máximo de repetições possíveis. Explica-me bem, 5-3-1 então? 5 dos movimentos compostos, portanto o deadlift, o back squat, mais o back squat e até press, que era mais o foco, porque eu dou mais focos em alguns movimentos numas alturas do ano e depois outros noutras alturas. Okay. E o 5-3-1 era o quê? Tu começas com uma determinada percentagem logo na primeira semana, entre os 80% e 85%. Que é pesado. Fazes as tais 5 séries fazes 5 séries de 5, mas a última série terás que fazer com a mesma percentagem, o maior número de reps possíveis com aquela percentagem. Depois ela vai variando semana após semana, tipo para 87,5 ou 90, 95, exatamente. E depois existe a tal semana de cooldown, e essa normalmente não é utilizada para máximas de repetições, senão não convencemos. Sim. Pronto, mas e até esse ciclo foi feito antes de verão, e esse foi o único ciclo de força que até eu utilizei mais do que as tais 6 semanas. 6 semanas, foram que é o que eu trabalho também, exatamente, normalmente. Foi um bloco bem maior. Porquê? Porque tivemos muito bons resultados. Eu próprio consegui aumentar o meu back squat imenso, com a ajuda desse protocolo e outros. Ok. Eu estou a ler agora o livro do Spiller, e ele está a contar que até 2008 as competições de CrossFit era sempre lightweight, não era muitas repetições, etc. Até que chega ali o dia da final em que tem que fazer 30 e podiam fazer assim, desta forma, ou squat clean e jerk, ou cluster. Então aquilo eram 30 repetições para tempo com 70 kg. Naquela altura, em 2008, 70 kg era uma barra pesada para o nível atual dos atletas. Hoje em dia é lightweight, não é? E até foi o Calipa que ganhou essa final. Normalmente, na programação ali do CrossFit até 2008, quando havia um dia pesado, era um dia pesado em que não estava misturado depois com
trabalho metabólico, Sim. etc. Ok, a partir de 2008, em termos de odds nos games, isso mudou. Nós vamos um bocadinho a reboque do que se faz nos games e nos Opens, não era? Eu lembro-me que o ano passado toda a gente a comprar halteres e se calhar toda a gente a fazer muito mais trabalho de dumbbells, trabalho unilateral, etc. Um bocadinho a reboque do que foi o Open, não é? E a minha questão para ti é futurologia, mas diz-me o que é que achas, ou para onde é que achas que caminha o CrossFit como desporto? Não como a metodologia que nós utilizamos nas boxes, que é uma coisa diferente, mas como desporto. Como desporto. É assim, ela tem crescido bastante, principalmente aqui em Portugal. No estrangeiro nem se fala, não é? Porque tem havido este boom. Aliás, eles até tiveram a separar agora as regiões da Europa, porque cada vez tem mais gente com grandes capacidades e tem evoluído imenso. Aqui em Portugal nós vamos atrás um pouco, porque também chegou um bocadinho tarde em relação aos outros países. Okay? O CrossFit, quando caiu cá, caiu em 2010, mais ou menos, e para já só uma pessoa que conseguiu ir aos regionais, que foi a Sónia. 2 vezes? 2 vezes, sim. Porquê? Porque realmente nessa altura, mesmo aqui na Europa, não havia assim muita gente a competir, por exemplo, nesse escalão, que era o escalão das mulheres, ou o Masters também. Como vai evoluindo, cada vez mais gente está a participar, eu estou convencido que estamos assim a poucos passos de se calhar termos um E diz-me uma coisa, achas que há um limite? Ou seja, eu lembro-me, acho que antigamente, não sei se foi em 2007, a final, não sei, ou um dos odds tinha não sei se um snatch de 60 kg para as mulheres e aquilo foi uma guerra. Hoje em dia 60 kg é para 15 reps, não é? Exatamente. Ok, 15 reps unbroken. Achas que isto vai ter um limite? Para onde é que caminha? Porque cada vez, não é? Trabalho mais pesado, mais volume de treino. Provavelmente haverá um certo limite a nível de quê? De capacidade com elevadas cargas, mas eu penso que ainda temos muita coisa para explorar e de certeza que se continuar lá o Dave Castro nos games, ele vai arranjar sempre forma de nos surpreender de conseguir testar os atletas. Okay. E agora, isso que as pessoas veem nos vídeos da net, etc., nos games, isso é o desporto. O que nós fazemos é outra coisa bastante diferente. É a metodologia para a nossa avó, não é? Para ter capacidade para levantar e conseguir agarrar o seu neto, é para a pessoa obesa ver os resultados das suas análises a melhorar, deixar a medicação, sentir-se mais confortável, etc. Eu queria fazer aqui, contextualizar um bocadinho a pergunta e vou ler uma frase que está no livro do Spiller, em que ele diz isso mesmo: CrossFit não são os CrossFit Games. A maioria da nossa comunidade não deve ser forçada a essa mentalidade nem a programação de treino para atletas de games. A simplicidade de ser preparado para tudo por um treino constantemente variado com movimentos funcionais realizados a alta intensidade deve ser o core da nossa programação e ajudar a senhora do escritório a ser mais fit, a avó a conseguir pegar no seu neto, como eu estava a dizer, o senhor obeso a diminuir a medicação, e ele diz que isto é que deve ser a nossa recompensa. Contudo, se tu quiseres competir, tens em mim um recurso válido, eu vou-te ajudar, mas o nosso core de população-alvo não é essa, não é o fitness. Portanto, a malta cada vez vê mais programações longas, cada vez vê mais atletas na net que segue, que quer fazer isso, etc. Como é que nós, na nossa metodologia de treino, nas boxes, não vamos a reboque disso e continuamos a programar o básico, o simples e o realmente indicado para a maioria da nossa população? É assim, eu também já tive algumas formações com pessoas que admiro imenso, estrangeiros principalmente, e nunca mais me esqueço que um deles foi logo dos primeiros até que tive essas formações, penso que foi de halterofilismo, um dinamarquês que me disse less is more. E a partir daí eu também comecei a pensar, porque antes uma pessoa, chegámos a seguir muito tempo de training plan. Também segui durante 6 meses. Foi 6 meses, foi 2 anos. 2 anos, sim. Portanto, eu tenho muito sumo dele guardado. Também bebi muito do sumo dele, estive com ele pessoalmente e mesmo... Gostei muito, sabes, dos aquecimentos, pá. Exatamente, dos Gostei muito. Pronto. Ou seja, muito. eu
eu também estive depois a buscar outras programações aí por meio e eu sou um bocadinho como tu, eu roubo tudo. Sim, tudo que eu sim. puder, eu roubo e guardo e aplico. E então o que é que acontece? Eu quando comecei, de facto, comecei com um grupo de competidores, vamos chamar assim, de um grupo que queria algo mais um pouco e eram as minhas cobaias e eu próprio era a minha própria cobaia ao aplicar isso. Pronto. Mas então o que é que eu cheguei à conclusão de que eu quando comecei com GPP, ok? Se realmente nós quisermos fazer mais qualquer coisa, subir um pouco o nosso nível e quisermos fazer umas competições nacionais, etc., ter alguns trabalhos acessórios, algum extra, ok, porque não? Mas eu estou a ver que cada vez mais, e foi isso que eu mudei agora recentemente na minha programação, que foi todas as pessoas que tinham uma programação diferente, agora têm uma programação igual, a da aula, mesmo também para juntar esses competidores junto com as pessoas, com atletas normais, que é a Maria, com o João, Sim. não é? E até para inspirar esses atletas normais. Exatamente. Então o que é que acontece? A única coisa que difere é realmente trabalho individualizado diferente um dos outros. De facto, a nossa população neste momento são 99%, aliás, não existe sequer 1% de algum atleta que se possa considerar ir aos regionais ou games. Sim. Temos que é um dos coaches, que é o Laranja, e o Laranjeira é o único que se destaca nós já ultrapassamos a barreira dos 300, Sim. graças a Deus, com as duas boxes. E o que acontece? Ele é o único que realmente apresenta marcas impressionantes, mas sempre apresentou desde que ele começou. Desde que começou, sim, eu ainda ouvi a competir algumas vezes. Pronto. O que é que acontece? Mas é esse tal 0,1% que existe, que é a minha realidade aqui. A minha realidade não, é aquela pessoa que quer realmente, de facto, ser cada vez melhor, mas no seu dia-a-dia, aplicar isso num desporto, e isso é que me dá gozo, de facto, ver as pessoas a melhorar nesse aspecto. Filipe, isto também vem um bocadinho quanto ao que já estavas a dizer. Já tens a box há 4 anos? Afiliada há 4 anos, portanto, antes de ser afiliada, há mais tempo. Isto quer dizer que já tens alunos há 4 anos, com um grande nível, mas todos os dias temos pessoas a começar, não é? Em que tem que solidificar a base, né? Basics first. Como é que tu, na tua programação, se bem que tu agora juntaste as duas, não é? Já não há uma de competidores e uma geral da aula, mas como é que tentas fazer o equilíbrio na tua programação para trabalhar o básico que é importante para estes alunos novos, mas para continuar um treino evolutivo e desafiante para estes alunos competidores que já estão contigo há 4 anos? Como é que tu juntas e fazes esse equilíbrio? É óbvio que... Porque também é bom para eles esse básico, claro que obviamente. Claro que sim. Adapta-se imenso nas aulas. Eu tenho sempre a preocupação, mesmo os próprios coaches é que fazem... Lá está, eu também gosto muito de os ver e analisar, ver que métodos é que eles aplicam, porque eu simplesmente faço a programação. Envias? Então agora, exatamente, envio para eles e agora nós temos um programa, aliás, o Regibox, que já está muito conhecido a nível nacional, foi desenvolvido cá. Sim. Okay, e é muito bom para trabalhar entre coaches e tudo, programação. O que acontece? Eu dou a liberdade agora para eles realmente fazerem uma preparação da aula, por exemplo, do WOD que eles têm. Ou seja, o scale, por exemplo, do Filipe pode ser diferente do Fernando? Provavelmente, sim. Porquê? Porque ele tem determinadas ferramentas diferentes das minhas, ou até temos, se calhar, muito parecidas umas com as as outras. A aula, o básico é o mesmo? A base é esta, mas depois cada qual adapta para a sua realidade. Sim. Diz-me uma coisa. A nossa metodologia são movimentos funcionais constantemente variados, realizados a alta intensidade. Mas se nós na nossa programação colocarmos constantemente cleans, thrusters, squats, etc. Estamos, dentro de uma panóplia grande, mas a base é aquilo, se calhar 15, 20 exercícios, não é? É variado em relação a uma metodologia de treino convencional do ginásio, mas alguém que treina 4 anos dentro desta baliza de 20 exercícios começa a ser um repertório motor pequenino, não é? E a pergunta é até que ponto não somos nós a limitar nas nossas programações este aumento do repertório motor dos nossos alunos, não colocando, por exemplo, trabalho unilateral que não seja só pistols e dumbbell snatch. Ok? Portanto, dá-me uma reflexão um bocadinho sobre isso, se nós como coaches às vezes não deveríamos também fazer um bocadinho desse trabalho de aumentar o repertório motor, de estar
solicitar novos padrões motores, de estar a expor a novos estímulos os nossos alunos e não thrusters, pull-ups, etc. Cabe-nos mesmo a nós fazer essa... Ser variado. Exatamente, ter essa variação de movimentos e tentar incluir, por exemplo, eu sou muito open mind, ou seja, eu gosto muito da filosofia do functional bodybuilding, por exemplo, agora estou cada vez a explorar mais essa vertente. Porquê? Que ficou conhecida pelo Marcos Chile, exatamente. Em Portugal pelo Tiago Oliveira, que é para mim o melhor exemplo. Sem dúvida, e eu realmente estou a tentar agora tirar assim mais informação e a vasculhar mais sobre isso. Para quê? Para aplicar. Porquê? Porque eu vejo realmente que o CrossFit pode ser isso tudo. O CrossFit é aquilo que nós realmente quisermos fazer, e quanto maior for o nosso leque de conhecimento a nível de treino e de movimento. Eu tenho a felicidade de... porque grande parte do material muitas vezes é ali falamos ali com o Diogo e tal, e sempre que almoço com o Diogo aquilo é assim é complicado, é uma reflexão grande, não é? Sem dúvida. E mudei um bocadinho, experimentei numa programação de 6 semanas uma coisa básica como trabalho assimétrico, isto é, cargas diferentes. Se nós pensarmos, quantas vezes é que somos expostos a cargas simétricas nas tarefas do nosso dia-a-dia? É raro, não é? Se fores às compras, nossa mãe vai às compras, não é 10 kg de um lado e 10 kg do outro, por exemplo, não é? São cargas assimétricas. Então fazer esse tipo de trabalho assimétrico, portanto foi assim um open mind também interessante com o Diogo. A nossa metodologia foca-se em intensidade, em capacidade de acumular trabalho. Mas se andarmos semana após semana a desenvolver esta intensidade, o nosso sistema nervoso central vai ficar subcarregado, vão advir daí complicações. Nós temos algumas estratégias para contrariar isso. Tens semanas de deloaded week, não é? No final, podes ter tempo training, por exemplo, podes fazer exercícios não só compostos, mas às vezes também exercícios isolados que têm menos stress a nível do sistema nervoso central, etc. A minha questão para ti é, costumas utilizar este tipo de trabalho nas tuas programações, por exemplo, tempo training, exercícios isolados, okay? Este trabalho auxiliar às vezes, porque estamos a falar no functional bodybuilding. Exatamente, o tempo de training cheguei a utilizar, principalmente em exercícios tipo deadlifts, etc. Mas utilizo muito também vertentes tipo de load weeks, gosto, ao final de quantas semanas? Duas semanitas? Sim, 2 semanitas. Okay. E o pessoal dá por ela, porque o pessoal começa a dizer assim, olha, foi só isto? Sim. Eles não imaginam o que é que está por trás da programação e muitas vezes eles ficam com aquele sabor do... Foi só isto, não é? Foi só isto, não é? Sim. Com sabor a pouco, mas... Tem que ser. Tem que ser, porque o corpo precisa realmente dessas recuperações para... E os ganhos são na recuperação, nem mais. Ninguém ganha nada a treinar. Sem dúvida. Ganhamos a dormir. Sem dúvida. Filipe, agora queria um exemplo prático de como é que tu farias uma coisa que é muito importante nas nossas programações, que é adaptar os WODs à realidade dos alunos que temos. E então eu vou-te dar aqui um WOD que é a Diane, portanto um 21-15-9 de uma tarefa de grande dificuldade técnica, no stand push-up e deadlift. Fala-me como é que tu farias o scale em aula aqui no Val do Ave. Por exemplo, o scale, imagina, vou dar um exemplo, não consigo fazer handstand push-up, okay? Não tenho ROM, não tenho força, não consigo manter o equilíbrio. Qual seria o scale, por exemplo, da tua handstand push-up aqui? Para manter a intensidade à mesma para esse aluno. Muito bem. Dumbbell presses, push presses, neste caso, utilizaria bastante. Ou sentado ou de pé? Sentado. Okay. Ou os pés na caixa, e aquela adaptação dos handstand push-ups, que é mais prática a nível logístico. E diz-me uma coisa, manterias as repetições? Isto é o mesmo assim, protocolo de 21-15-9? Mantinha as repetições se fosse realmente executável, se ele conseguisse fazer, por exemplo, se um determinado atleta conseguisse fazer pelo menos um grande número logo na primeira série, não havia problema nenhum. Agora, vamos supor que tu consegues fazer o handstand push-up, mas fazes 2 quando o Rui faz anos, aí teria que realmente reduzir o esquema dele para... Exatamente, é o que eu gosto muito dos podcasts do Bruce Strength, e ele diz que quando um atleta aprende um skill,
ele já não o coloca a fazer uma adaptação desse skill. Então, o que ele iria fazer num odd de 21-15-9, se calhar era um 12-9-6 desse skill, mantém a intensidade, mas mantém o mesmo padrão. Deadlift, o comum, se a qualidade técnica for boa e só não tivermos capacidade de levantar aquela carga, portanto, o comum seria fazer o scale da carga. O estímulo fica lá. Ok. Um artigo do mês passado do CrossFit Journal, que também é uma ferramenta que eu utilizo para ir aprendendo, que estava a falar de tripletes e de como podem ser bem ou mal utilizados pelos coaches. Ele dá um exemplo de um Hero WOD, que é o Nate, que é um Hero WOD muito técnico. É uma rep de 20 minutos, 4 ring muscle ups, 8 handstand push-ups, 17 kettlebell swings, não é? Portanto, requer técnica, força, 20 minutos requer muita GPP, muita capacidade. E agora, isto aqui também para darmos aqui casos práticos. Imagina que tu programas isto na tua aula e o geral é que os alunos fazem um resultado de 3 ou 4 rondas, não é? Nós temos que analisar e, para 20 minutos, 3 ou 4 rondas, nós falhamos nesta programação como coaches, não é? Porque 20 minutos é para dar intensidade de trabalho. Alguém que faz 3 ou 4 rondas passou muito tempo a sacudir braços, olhar para as argolas, a sacudir braços, olhar para a parede, não esteve a acumular trabalho, a produzir trabalho. Nós falhamos então nessa programação, porque o objetivo também é mesmo maximizar a intensidade do treino. A questão é, tu como coach, avalias o trabalho feito para trás, ou seja, avalias a tua programação. Não é só aquela de, ok, está programado, vamos pensar na nova próxima semana. Tu fazes esse trabalho de reflexão para ver, até para analisares o nível atual da população média e ver o que tu tens a fazer e utilizar esse passado como um ponto de partida para um futuro melhor na tua programação, mais ajustada à realidade da tua turma. De facto acontece e aconteceu bastantes vezes de falhar em muitos aspectos e aprender com eles. Aliás, não só conseguimos realmente melhorar, Sim. se realmente tivermos essa noção que qualquer coisa que nos esteve bem naquele dia e uma pessoa tem que avaliar o que é que nos esteve bem. Há 3 dias um time cap que toda a gente atingiu, e aí não há mal, mas estava a atingir com 3 minutos ainda, 4, falhei. Portanto, dei a primeira aula, ok, reduzi logo o time cap para as aulas a seguir. Exatamente, e aqui o que acontece é mesmo isso também. Muitas vezes, ao dar a primeira aula, damos logo por ela um erro de alguma situação qualquer, ou logística, ou qualquer coisa que não funcionou e adaptamos logo para as aulas. Sim. Ou realmente, se funcionou menos bem durante esse dia, nós temos sempre a abordagem essa com os reflexão, outros, exatamente, sim, essa conversa entre treinadores. Como correu, porque tendo 2 boxes e somos a programação agora, daqui é igual a... Exatamente igual. Ou seja, é mesma família. É uma família inteira. Não, às vezes podia ser diferente por gestão de material. Não tens remes, não tens baixos, não tens... Temos isso equilibrado. Material fora. Temos isso equilibrado. Agora as coisas estão mais equilibradas, mais unas. Atletas de competição estão a fazer praticamente a mesma programação que a tua população geral. Antigamente não era. Tinhas uma programação de competição e a programação geral. Sim. Para entrar no teu programa de competição, o que é que um atleta precisava ter, além de uma coisa fundamental, que é compromisso? Não é? Uma coisa fundamental. Eu acho que é logo a primeira coisa, porque senão não tem sentido estar a despender primeiro mais dinheiro, porque custa mais dinheiro ao fim do mês, teres uma programação mais ao pormenor, e se não tiveres esse compromisso de vir pelo menos essas 5 a 6 vezes por semana, também não vais ter essa evolução, portanto vais fracassar, ou seja, também vais desanimar ao final de algum tempo. E esse é logo o primeiro ponto que tens de ter. E skills físicos, de capacidade, ou seja... Já pensamos nisso, eu e o Fernando, já chegámos a até estruturar... O atleta tem que fazer ring exatamente, nível 1, nível 2, nível 3, para etc, mas não. O que é que acontece? Eu realmente até agora sempre deixei que alguém quisesse entrar nesse grupo, sim senhora, irei adaptar. Terei que adaptar para ele determinado high skill ou determinadas cargas, e ele foi evoluindo na mesma, há pessoal que chegou a evoluir na mesma. É óbvio que teríamos que se calhar ter limitado qualquer coisa, mas ao limitar crias aqui assim já são 2 grupos diferentes, porque muitas vezes cria sim, alguns mal-estar, porque eles são melhores, porque fazem melhor, não.
por isso também quis acabar um bocadinho com essa situação dos competidores e juntar tudo num. E cada um trabalha. Eu acho que é a melhor solução. Quem quiser ter realmente trabalho extra porque tem determinadas fraquezas... É a melhor solução se a tua box for virada para isso, para um espírito de comunidade e não de porque resultados. Quer queremos que não, isso perde-se quando o número começa a aumentar. Diz uma coisa, estes alunos de competição que têm um treino diferenciado, por exemplo, em iSkills, eles têm o vosso acompanhamento aqui, como é que é? Porque é em open box. É em open box, sim. Aqui nas apps, o que é que acontece? Esse grupo em open box aparece num determinado horário. Ok, treinam juntos. Estou eu ou está o Fernando a treinar com eles em conjunto e podemos estar a ajudar. Aliás, normalmente é a hora que os coaches quase se juntam todos para treinar. E treinam, exatamente. Na trofa também acontece o mesmo, ou seja, eles da parte de tarde treinam em conjunto com o Pedro, com o Fernando, e depois à noite também criou-se essa tal situação de pessoal fazer, porque havia alguma gente que realmente, de competidores que vinham à noite, faziam realmente a programação da aula e depois no fim, lá está, quando eles começaram ainda apanharam aquela transição do terem uma programação específica, mas agora eles têm mesmo uma programação específica. Porquê? Porque eles fazem realmente o O da aula, que é mais um treino metabólico que eles vão fazer, dou-lhe mais volume para eles, porque eles quando forem em competição eles vão precisar desse volume extra, mas eles têm trabalho extra mesmo. Também. Tu há bocadinho falaste que no teu universo de 300 atletas das tuas boxes, boa, tens que chegar aos 400 até ao final do ano, está bem? Isso era ótimo. Falaste-me que o Laranjeira se destaca, não é? Sim. E nós também conhecemos a Sofia também com grande qualidade no escalão dela, sim. Apesar de ter umas maçalabes miseráveis. Está a trabalhar nisso. Está a trabalhar nisso. No próximo Open as coisas já vão correr bem. Ela vai é muito focada, ela treinou connosco no Algarve, sacana. Barra a manipular, barra de 60 kg sossegadinho. Aquilo lhe dava trabalho, estarmos a tirar a carga para as meninas e não sei o quê, então ela pega na barra, vamos embora. Não, ela é muito focada. Não, é muito focada, sacana. Mas queria falar um bocadinho do exemplo do Laranjeira, que se calhar é um bocadinho acima do nível dos outros todos. O treinador do Olsen tem um podcast que eu gosto de ouvir, que é o Training Think Tank, e ele disse uma coisa que é um bocadinho... Eu gostei de ouvir, é interessante, que é... o Olsen treina a um nível mais baixo do que compete. E por isso tem que competir menos vezes e aprender a treinar mais vezes com o mindset e a pressão da competição para na semana dos games ele não falhar e conseguir ter a sua melhor performance. A minha questão é, quando tens alunos de competição que estão num patamar muito acima dos outros, e às vezes treinando individualmente, fazendo odds sozinhos, ou então odds em que sabem que não dando a sua melhor performance vão ter o melhor resultado da turma, como é que tu consegues que eles treino após treino tenham este mindset de competição em que cada treino vai ser o máximo como se estivesse a competir com os melhores atletas nacionais lado a lado? Pois, isso não é fácil de incutir num atleta. Por exemplo, sendo o exemplo do Pedro Laranja, ele tem marcas impressionantes a nível de halterofilismo ou até de back squat, ou seja o que for, e naquele dia realmente ele necessitava de vir aos 90%, mas se calhar até não foi, porque também tem consciência que não precisava de ir porque tem essa capacidade. Lá está, isso cada um aborda a questão conforme de vez em quando quer, vamos chamar assim. Porquê? Porque se o atleta tem essa programação definida e se não vai aos máximos, depois quando lá terá que ir poderá não apanhar consegue, uma diz-me uma coisa, imagina que sou eu a pensar, imagina que o odds para a competição tem um time cap de 10 minutos, não era? Tu, por exemplo, para ele davas um time cap de 8 minutos para, por exemplo, ser uma estratégia para ele poder andar, ou aumentava a carga, ok. Aumenta as cargas, ele fica chateado, mas... Sim, mas é isso que vai fazer, andar. Ok, pergunta também de um veterano, que é o Caratão, ok, do Barra Norte CrossFit. Eu tento em todos os programas ter uma pergunta de alguém de fora, então desta vez chateio a ele. E a pergunta do Miguel é, dado que és um treinador, atleta que lida com a maior diversidade de personalidades, de motivações, de objetivos, etc. Nesta fase menos boa da tua vida de atleta, não é? Que estás num pós-operatório,
que é que a tua experiência pode passar para quem está na mesma situação, não é? Portanto, um conselho para essa malta. Nós temos o caso da Joana Tomás, que é uma das melhores atletas nacionais, que também está a passar por isso. Temos o caso da Diana Santos, que também teve infelicidade e também está a passar por isso. Tu, como alguém com mais experiência e que também está a passar por essa recuperação, diz-me como é que podes dar um conselho para não teres ansiedade, não é? Para teres pequenos objetivos a curto prazo agora para continuar a evoluir. É assim, primeiro temos que ter o apoio da família, principalmente porque nos primeiros tempos tu realmente ficas por casa. Sim. Mas não deves parar por completo, deves-te manter em movimento e fazeres na mesma aquilo que gostas, ou seja, eu refugio-me aqui na boxe, de manhã à noite, se tiver que ser. Estive a pesquisar imenso sobre a minha futura recuperação, que vai iniciar em breve, mais um mesito talvez, e isso ocupa-me o tempo e dá-me motivação para passar os dias. Confesso que não é fácil, porque para quem treinava 6 vezes por semana e agora há 2 meses que não faz mesmo nada e minga 10 quilos, é complicado. Mas evita ver teus pais. Exatamente, é um bocado assim. Evita ver teus pais. Assim, mas é tentar estar sempre em comunidade com as pessoas, principalmente onde estão. Sentes-te bem. Ok. É um bocado assim. Faltam 2 perguntas. Tu és das poucas pessoas em Portugal na comunidade que tem 2 boxes. Eu só tenho uma e eu acho que é fundamental para as coisas correrem bem nós estarmos lá e darmos às pessoas, criar relações com os nossos alunos. Como é que tu, como box owner, não é, consegues que isso não se perca, vendo que o teu negócio está a aumentar, não é? Não sei se no futuro poderias ter 3, 4, nós vamos perdendo essa capacidade de estar presente e de nos dar às pessoas. Como é que tu consegues contornar isso? Quer queiramos, quer não, isso acontece porque uma pessoa não pode estar nos 2 sítios ao mesmo tempo, em primeiro lugar. É óbvio que eu passo mais tempo nesta porque é a minha zona de conforto, e o Fernando se calhar passa mais tempo na da trofa, mas por isso é que também contratamos pessoas que estão lá e nós estamos ao lado deles para os apoiar, os nossos coaches. E há uma cultura que tenta ser una cultivar, e exatamente, passar. porque passam realmente a maior parte do tempo com eles lá. E eles, é óbvio que nós aprendemos uns com os outros, mas o que nós queremos é que cada treinador esteja na sua zona de conforto também e que esteja a captar as pessoas. Há bocadinho falámos, tens 2 boxes, 300 atletas, não é? Mas se formos ver a demografia das pessoas em Portugal que pratica desporto, não é? É uma coisa muito grande. E depois é uma coisa assim pequenina, acho que fazem crossfit. Mas as pessoas que beneficiavam do crossfit volta a ser assim uma coisa muito grande. A Samantha Briggs começou a fazer crossfit para melhorar a performance dela no triatlo. Eu tenho acompanhado o treinador, o Chris Incho, do Aerobic Capacity, e ele ficou em segundo lugar uma vez no Ironman, não é? no Havaí, e ele disse que na altura ele treinava com um volume parvo de 8 horas por dia e que se conhecesse o crossfit na altura, com pequenas doses de crossfit 2 a 3 vezes por semana, a performance dele iria ser muito melhor. A questão é, a comunidade do trail está a crescer, a malta da corrida, muita desta comunidade está a correr e continua ainda a fazer muitos quilómetros, a acumular um volume parvo de treino, não é? Com todas depois também as possíveis complicações que possam vir desse volume, e até não é fácil na vida pessoal das pessoas ter horas e horas para correr todos os dias, não é? Eu acho que nós vamos beneficiar muito dessas pessoas quando elas tiverem a noção do quão benéfico vai ser para elas 2, 3 treinos por semana para a performance dela nesses desportos. E a minha pergunta para fecharmos é como é que nós, como box owners, devemos conseguir desmistificar que isto vai ser prejudicial para eles, não é? O trabalho de força os vai deixar lentos, e mostrar-lhes que isto vai ser uma mais-valia e trazer esta gente para o CrossFit, não sendo a modalidade deles de eleição, mas como trabalho auxiliar para melhorarem a sua performance na sua modalidade. Nós temos algumas pessoas que fazem trails e maratonas, etc. E todos eles treinam cá e destacam-se. De facto, destacam-se quando vão fazer umas provazinhas, principalmente os trails. Temos aí 2 ou 3 gazelas. Sim. E o que acontece? É óbvio que depois eles, em comunidade, não é? Vão falando sobre
métodos é que utilizam. Eu acho que, é assim, nós como coaches ou como boxers não vamos estar a fazer tipo uma propaganda ou como é que eles chamaram, um marketing sobre, para essa gente em específico. Eu acho que, e mesmo para a outra população, acho que vai ser uma coisa é um natural. passa-palavra, sim. Eu acho que vai ser como outras modalidades, por exemplo, pessoas que tenham determinado desporto, por exemplo, desporto de combate, também está agora a recorrer muito ao CrossFit para ter um complemento para poder fazer os treinos. Eu acho que é um bocado isso, é o passa-palavra. Passa-palavra por aí. Nós terminamos isto, Filipe, sempre com um momento de recomendar um livro que não tem que ser nesta área. Nós, como coaches, primeiro temos mais do que as nossas qualidades técnicas, temos que ter estas qualidades humanas e inteligência emocional para nos dar com as pessoas, perceber as pessoas e chegar a tocar mesmo nas pessoas. Então hoje é do António Damasio, O Erro de Descartes, que fala muito sobre a inteligência emocional. Foi um dos livros que li o ano passado, portanto foi muito interessante e acho que melhora depois a nossa performance como coaches. Portanto é um livro interessante para todos nós. Vejo que tens aí 2 livros. Sim, que recomenda por favor às pessoas, essencialmente aos treinadores, como forma de aprenderem. Porque não aprender? Gostava bastante. É muito bom, já existe também outra versão. Aqui fala só do nome para as pessoas. Acho que 12 pessoas que nos vão ver, está bem? Que é do Kelly Starrett. Kelly Starrett, Supple de Leopard e o Power Speed Endurance. Foi uma das minhas primeiras referências a nível de Endurance. Na altura não tive pena não tirar o Endurance. Que era ele o Diogo foi com ele, com o Brad McKenzie, se não me engano. Agora ele já não está ligado ao CrossFit, mas aprendeste muito. Tirando estes 2 livros, que outras formas tu utilizas para... Eu utilizo imenso a internet. Imenso. O que é que tu vês? E-books, vejo blogs, vejo... Diz-me aí 2 ou 3 para os nossos coaches que estão lá em casa, os experientes que estão a começar a terem uma forma de aprendizagem. É uma influência boa. Na altura via imenso sites estrangeiros, agora assim de cor, não sei. Sinceramente eles estão todos lá nos favoritos, não faço ideia. Nacionais, segui imenso, eu sigo muito também à base da nutrição, tenho também muito esse interesse, e um dos que me... Fat New World, se calhar do Sérgio Flores, que é uma referência. Exatamente, Fat New World. Ben Bergeron, por exemplo, também, sim, até vejo porque gosto muito ele tem lá programação gratuita, com aquecimentos, e vou sempre lá buscar ideias para aplicar para mim. Também falaste de Chris Piller, também gosto muito de buscar de vez em quando o que é que ele faz. Eu gosto muito, estou a ler o livro dele, gosto muito do trabalho dele e de como ele é. Por acaso 2 ou 3 podcasts que vi, não fiquei fã do sacana dos podcasts. O podcast também não é... Não fiquei, achei que se dispersaram bastante, ou seja, retirei pouca coisa, mas depois do Instagram dele é maravilhoso. Exatamente, por acaso. São estas as recomendações. A malta quer ir ter aulas, não é? Parece que sim. Filipe, obrigado. Foi um prazer. 10º episódio fechado e vamos ter mais.